A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Eu sou o pastor Júlio Bahia. É um prazer estar passando mais uma vez aqui para deixar a palavra para o vosso coração. Nós estamos estudando a lição, primeiro trimestre de 2023, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento de Deus, escrita pelo pastor Elinaldo Renovato, que nos foi o responsável por estar escrevendo esta lição abençoada, atual para os dias em que nós estamos vivendo. Dentro da lição tem a leitura diária, e eu estou estudando, estou todas as manhãs passando aqui para deixar esta leitura, esta reflexão da palavra de Deus. A lição a qual nós vamos estarmos lendo nesta manhã de terça-feira se encontra no livro de Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 1 a 11, que nos diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra proferida pela boca de Jeremias, despertou-se o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz, e também por escrito, este concerto. Assim diz o rei Ciro: O Senhor do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu coração, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens deste lugar com prata, com ouro, com bens e com animais, fora oferta voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertará para subir a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os seus vizinhos ajudaram com utensílios de prata, com ouro, com bens, com animais, com coisa preciosa, afora tudo que ofereceu voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa de seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, tirou pela mão de Metrate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sebassar, príncipe de Judá. Este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata e 29 incensários. 30 bacias de ouro, 410 de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sebazar, quando do cativeiro foram conduzidos de Babilônia para Jerusalém. Aqui está a palavra de Deus em 1 Reis, 1 Crônica, 1 Esdras, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 10. Nós vemos aqui a ordem divina para reconstruir o templo em Jerusalém. Deus ele havia falado através dos profetas, Jeremias, Isaías e tanto outros profetas que Jerusalém seria, que o povo de Judá seria levado para o cativeiro por causa da sua desobediência. Só que depois de 70 anos este povo retornaria novamente para a sua terra. Nós vemos que quando o rei Ciro, um rei Pérsia, quando ele assumiu o reinado, quando ele subjugou a terra da Babilônia, ele permitiu, ele criou um decreto, ele assinou um decreto de que todo o povo pudesse retornar novamente para a sua terra, sendo que Deus já havia profetizado que este povo voltaria novamente. E Ciro foi o canal, Ciro foi o instrumento que Deus usou para que a sua profecia, a sua palavra pudesse se cumprir. Nós vemos aqui neste livro do profeta, neste livro de Esdras, que o propósito desse livro era incentivar os remanescentes de Israel, pós-exílios, a voltar para a sua terra, regressares novamente para a sua terra, e continuar o trabalho que havia sido parado por Zorobabel e Neemias, continuar o trabalho
da reconstrução da cidade. É claro que este livro trata-se de um livro, né, histórico, né, mas com uma demonstração, né, positiva, né, desses trabalhos ao qual estes homens começaram a fazer, né, Zorobabel, Esdras e Neemias, e finalmente de servir de incentivo para a continuidade da obra de Deus, né? Nós vemos aqui, né, dentro desta palavra, nós vemos aqui dentro deste livro, né, a importância, né, de nós sermos obedientes, né, à palavra, nós sermos obedientes àquilo que Deus ele havia ordenado para cada um de nós. Dentro desta lição, né, dentro desta palavra, nós vemos aqui que o enfoque principal era a reconstrução da cidade, era a reconstrução do templo de Cristo, a reconstrução do templo na qual havia sido destruído pela Babilônia. O templo, né, que prefigurava, né, Cristo, né, um templo elemental, é um elemento, né, de central da fé, onde o povo, né, se reunia para adorar o Senhor, onde o povo se reunia para adorar, né, o rei de Israel, né? Então nós vemos que este templo ele foi destruído, né? E aqui o Senhor ele fala, né, aqui de que este povo pudesse voltar, né, de que este povo pudesse retornar novamente para a sua terra, para reconstruir, né, a cidade, para reconstruir os muros, né, o templo em si, né, o qual havia sido destruído. Eu não sei, né, eu não sei você, né, eu não sei como é que está na sua vida. A Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que a nossa vida, né, o nosso corpo, né, o altar é a casa do Senhor Jesus. Quem sabe nesta manhã você esteja com a sua casa, né, suja. Quem sabe nesta manhã você esteja com a sua casa deteriorando. Quem sabe nesta manhã você esteja com a sua casa destruída. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Deus ele quer nesta manhã restaurar a sua vida. Deus ele quer restaurar o seu templo. A ordem de Deus é para que nós possamos reconstruir novamente o templo de Jerusalém. Foi a ordem que Deus deu para aquele povo. Assim como também Deus ele quer que nós reconstruamos a nossa tenda, o nosso altar, a nossa vida, e possamos vivermos uma vida de vitória, possamos vivermos uma vida de prosperidade espiritual na presença de Deus. A ordem divina é reconstruir o templo de Jerusalém. Este templo, irmão, representa a minha vida, representa a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família de uma maneira poderosa e sobrenatural. Deus vos abençoe.